Eu queria compartilhar uma palavra de Deus com você, que está lá no livro de Crônicas, primeiro livro de Crônicas, capítulo de número 25, glória a Deus. Primeiro livro de Crônicas, capítulo de número 25, verso de número 1 em diante. Crônicas 25, a partir do verso 1. Reúna a sua família aí na sua casa, abra a sua Bíblia com seus filhos. Vamos ler a palavra do nosso Deus. Diz assim: Davi, juntamente com os chefes do serviço, separou para o ministério os filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum, para profetizarem com harpas, alaúdes e símbalos. O rol dos encarregados nesse ministério foi: dos filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias e Azarela, filhos de Asaf, sob a direção deste, que exercia o seu ministério debaixo das ordens do rei. Quanto à família de Jedutum, os filhos Gedalias, Zeri, Jessaías, Asabias e Matitias, 6, sobre a direção de Jedutum, seu pai, que profetizava com harpas em ações de graças e louvores ao Senhor. Quanto à família de Emã, os filhos Buquias, Matanias, Uziel, Sebuel, Jerimote, Amanias, Amani, Eliata, Gidalte, Romante-Ezer, Josbecasa, Malote, Otir e Mazaote. Todos estes foram os filhos de Emã, o vidente do rei, e cujo poder Deus exaltou segundo as suas promessas, dando-lhe 14 filhos e 3 filhas. Todos estes estavam sob a direção, respectivamente, de seus pais, para o canto da casa do Senhor, com símbolos, alaúdes e harpas, para o ministério da casa de Deus, estando Asaf, Jedutum e Emã debaixo das ordens do rei. O número deles, juntamente com seus irmãos instruídos no canto do Senhor, todos eles mestres, era de 288. Deitaram sortes para designar os deveres, tanto do pequeno como do grande, tanto do mestre como do discípulo. Pai Santo, essa é a tua poderosa palavra que nós acabamos de ler. Pedimos ao Senhor que teu Espírito Santo fale ao nosso coração através da tua palavra, e que pela tua palavra nós sejamos ministrados, edificados em o nome de Jesus, que assim seja. Amém. Graças a Deus. Quero falar nessa noite sobre um louvor que ultrapassa gerações, um louvor que transcende as gerações. Aqui em 1 Crônicas, capítulo 25, nós vemos o rei Davi sendo usado por Deus para organizar o louvor e a adoração ao Senhor na casa do Senhor, no templo sagrado que seria construído pelo seu filho, o rei Salomão. E ele já começa então a organizar, porque Davi, ele era um adorador por excelência. Era alguém que tinha da parte de Deus talento na área da música, e era alguém que tinha uma unção específica, uma unção especial para ministrar o louvor, para ministrar a adoração ao Senhor. Tanto é assim que nós vemos Davi com um instrumento bem específico. Quando nós lembramos de Davi, associamos Davi com um instrumento, nós lembramos de Davi com a harpa, e nós lembramos daquele episódio em que Davi, debaixo da unção do Senhor, tocando a sua harpa, e aquele espírito maligno que atormentava o rei Saul, que afligia o rei Saul, era expelido, era expulso apenas quando Davi ministrava o louvor e a adoração ao Senhor por meio da sua harpa. E isso é poderoso porque nos faz entender que há uma unção gloriosa que é manifesta quando nós louvamos a Deus. Há uma unção poderosa que é manifesta quando nós adoramos ao Senhor, quando nós ministramos no coração do nosso Deus com o nosso louvor, com a nossa adoração, quando nós magnificamos o nosso Deus através do nosso louvor e da
da nossa adoração. Deus manifesta a sua presença. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Então, no meio dos louvores do seu povo, Deus se manifesta, Deus habita, Deus manifesta a sua presença. E é por isso que é tão importante que nós, a exemplo do rei Davi, possamos levantar diariamente, construir diariamente um altar de louvor e adoração ao nosso Deus em nossa casa. Quando nós estamos tristes, nós louvamos ao Senhor e adoramos o Senhor, apesar das nossas tristezas. Deus ministra alegria ao nosso coração, Deus ministra paz, Deus ministra um renovo espiritual, Deus ministra uma nova unção que quebra, que despedaça, que desfaz todo o jugo. Então Davi, o rei Davi, ele dava uma importância muito grande para o louvor e para a adoração ao Senhor. E é exatamente por isso que quando ele pensa em construir o templo, mesmo Deus não permitindo que ele construísse pessoalmente, mas designando o seu filho, o rei Salomão, para construir, Davi então começa a organizar, aquilo que seria o louvor e a adoração na casa do Senhor, no templo do Senhor. E 3 famílias são levantadas, 3 famílias sacerdotais são levantadas para organizar, para estar à frente desse ministério tão específico do louvor e adoração ao nosso Deus, que era a família de Asaf, a família de Jedutum e a família de Ema. Então, é bem interessante que nós temos algumas lições aqui muito preciosas nesse texto de 1 Crônicas, capítulo 25. A primeira lição que nós vamos ter nesse texto é que isso é um ministério que Deus havia dado para eles. Versículo 2 diz claramente, verso 1 e verso 2, que era um ministério. Versículo 1 diz que é um ministério, e verso 2 também diz que eles exerciam o ministério. Então, Deus lhes deu um ministério, o ministério de louvar a Deus, de adorar ao Senhor. O que é um ministério? Um ministério é um serviço sagrado ao Senhor. O ministério é um serviço sagrado ao Senhor. Então todos nós somos filhos de Deus, recebemos da parte de Deus um ministério, que é um serviço sagrado ao Senhor. Assim como as famílias de Asaf, de Jedutum e de Emã, receberam um ministério específico do Senhor, para conduzir o louvor, para conduzir a adoração. Todos nós recebemos da parte de Deus um ministério específico do Senhor. E a Bíblia nos diz e nos mostra que o ministério é um presente de Deus para nós, é um privilégio. Olha, a Bíblia nos fala em Números capítulo 18, verso 7, que Deus estava dando aquele ministério sacerdotal aos sacerdotes, aos levitas, como uma dádiva ministerial, como uma dádiva, como um presente ministerial. Então, um ministério é um presente de Deus para mim e para você. É uma honra poder servir ao Senhor com os nossos talentos, com as nossas habilidades, com os dons que Ele nos deu. Assim como essas 3 famílias aqui, a família de Asaf, a família de Jedutum e a família de Emã. Eles receberam dons, eles receberam talentos para que eles pudessem então estar à frente do louvor e da adoração, conduzindo o louvor e a adoração na casa do Senhor, e aquilo era um presente de Deus para eles, e portanto um grande privilégio. Então Deus deu a mim e a você um grande presente, um grande privilégio, que é poder servir ao Senhor com os nossos dons, talentos e habilidades. E isso também é uma atitude de adoração ao Senhor. Nós recebemos, todos nós que servimos a Jesus, esse ministério do louvor e adoração. Ainda que nós não atuemos na direção, na frente, conduzindo, todos nós somos chamados para adorar a Deus. Esse é um dos propósitos de Deus para a nossa vida. Deus nos criou para adorá-lo, Deus nos criou para louvar o seu nome, Deus nos criou para que nós sejamos uma bênção na sua presença, Deus nos criou para dar a Ele a nossa adoração, o nosso louvor. E a Bíblia nos diz, em Mateus capítulo 4, Jesus dizendo: ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestará culto, ou somente a Ele servirás, como diz algumas versões. Então, quando nós adoramos a Deus, é uma forma de serviço sagrado ao Senhor, e é um ministério como um presente dado por Deus, como um privilégio dado por Deus a nós. Que coisa gloriosa é poder servir a Deus com o nosso ministério. Que coisa gloriosa é poder servir a Deus com os nossos dons, com as nossas habilidades, com os talentos que Ele nos deu. E todos nós somos especiais para Deus. Você é especial para Deus. Você tem talentos e habilidades que Deus deu a você, e que você precisa colocar esses talentos e habilidades à disposição do Senhor, e permitir que o Espírito Santo te use, para que através da sua vida, o nome do Senhor seja glorificado, e pessoas sejam abençoadas, pessoas sejam edificadas, pessoas sejam transformadas pelo poder e pela glória do Senhor.
E eles receberam esse ministério, e a Bíblia diz que esse ministério incluía profetizar através da música e através dos instrumentos musicais. O que é profetizar? Profetizar significa ouvir a voz de Deus e proclamar a voz de Deus. Então todos os grandes profetas, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, eles ouviram a voz de Deus e eles proclamaram a voz de Deus. Eles ouviram a palavra de Deus e eles proclamaram a palavra de Deus. Então quando Deus deu aqui a essas 3 famílias sacerdotais, a família de Asaf, a família de Jedutum e a família de Emã, o ministério da área da música, o ministério do louvor e da adoração, esse ministério incluía profetizar através da música. Incluía profetizar através da música, significa que eles estariam afinados com a voz de Deus, ouvindo a voz de Deus, alinhados com a voz de Deus, e ao ouvir a voz de Deus, eles iriam proclamar a voz de Deus através das músicas, através das canções. E é interessante que geralmente a gente associa os salmos somente a Davi. Mas, por exemplo, Asaf, que é um dos que estão aqui, responsáveis pelo louvor, pela adoração na casa do Senhor, ele também foi um dos grandes salmistas da Bíblia. Nós veremos alguns salmos de Asaf, por exemplo, o Salmo 73 é atribuído a Asaf, e outros salmos que nós encontramos na Bíblia. Por quê? Porque eles profetizavam através da música, eles eram profetas da música, eles profetizavam através dos cânticos, através dos salmos, através das canções, eles ouviam a voz de Deus e proclamavam a voz de Deus. Então nós também somos chamados para ouvir a voz do nosso Senhor e proclamar a voz do nosso Senhor. A pergunta é, nós estamos com o nosso ouvido alinhados à voz do nosso Deus? A pergunta é, nós estamos com nossos ouvidos sensíveis à voz do nosso Deus, ouvindo a voz do nosso Deus? Ou será que nós temos ouvido outras vozes que têm competido com a voz de Deus em nosso coração, que têm competido com a voz de Deus em nossa vida? Eu me lembro de uma ilustração bem interessante que eu ouvi algum tempo atrás, de 2 amigos que caminhavam em uma grande metrópole, e passavam carros para lá e para cá o tempo todo, um barulho ensurdecedor, os carros buzinavam, as pessoas conversavam, mas um daqueles rapazes era especialista em insetos, e ele começou a ouvir um grilo cantando, não sei se é essa expressão que se usa, né? Mas é como eu conheço. Ele ouviu um grilozinho cantando, e ele foi procurando pelo ouvido, até encontrar aquele grilozinho, e mostrou para o amigo, em um lugar lá onde estava o grilo, numa grande metrópole, numa grande avenida. E aquele amigo ficou impressionado e disse assim: como é que você conseguiu ouvir esse som, esse barulhozinho aparentemente tão insignificante desse grilo, no meio de um barulho tão ensurdecedor, de buzinas, de carros, de tantas coisas? E aquele amigo disse: é porque eu fiz biologia e eu sou especialista em insetos, eu consigo discernir os sons dos insetos muito bem, apesar de outros barulhos externos. Então aquele rapaz, ele era especialista em ouvir aquele som. Qual é a grande questão? Nós precisamos ser especialistas em ouvir a voz de Deus. Nós precisamos ser especialistas, afinados com a voz de Deus, especialistas em ouvir a voz que vem do trono de Deus. Então essas 3 famílias aqui, a família de Emã, a família de Jedutum e a família de Asaf, essas 3 famílias estavam afinadas com a voz de Deus, tinham uma grande sensibilidade espiritual para ouvir a voz de Deus. E não somente isso, ao ouvir a voz de Deus, eles proclamavam essa voz em forma de cantos, em forma de músicas, em forma de toques musicais, através dos seus instrumentos, da harpa e de outros instrumentos mais, dos símbolos, dos alaúdes. Eles profetizavam, eles proclamavam a palavra de Deus, o louvor ao Senhor, através desses instrumentos, através dos cantos. Mas por quê? Porque eles estavam tão afinados com a voz de Deus, que eles eram capazes de proclamar a voz de Deus. Nós vivemos em um tempo extremamente desafiador, o tempo que nós vivemos agora. Muitos barulhos, muitas vozes estão falando muitas coisas, mas eu e você, nós precisamos estar com os nossos ouvidos espirituais alinhados à voz de Deus. Nós precisamos estar com os nossos ouvidos espirituais em conexão com a voz de Deus. E existem 3 instrumentos bem práticos que podem nos ajudar muito nesse processo de afinar o nosso ouvido à voz de Deus. Quais são eles, pastor? A oração, a meditação na palavra de Deus e o jejum.
De forma bem prática mesmo, essas 3 ferramentas, essas 3 disciplinas espirituais podem nos ajudar muito a começar a afinar o nosso ouvido com a voz de Deus. A oração, nós precisamos todos os dias separar tempo para orar, para estar na presença de Deus. Quando nós começamos a falar com o nosso Deus, quando nós começamos a meditar na palavra, quando nós começamos um processo de jejum que nos ajuda a mortificar a nossa carne, a calar a nossa carne, para que o nosso espírito fique mais sensível à voz do Espírito Santo de Deus, o que acontece? Nós começamos a afinar os nossos ouvidos espirituais, aquilo que Deus tem a dizer, e se nós ouvimos o que Deus tem a dizer, nós temos o que proclamar, nós temos o que anunciar, nós temos o que falar. Por quê? Porque nós estamos ouvindo a voz do Senhor. Então essas 3 famílias, a família de Asaf, a família de Jedutum e a família de Emã, eles eram profetas da música. Eles eram profetas da música, ouviram a voz de Deus, estavam com seus ouvidos afinados à voz de Deus, e quando tocavam, quando cantavam, quando proclamavam, ou quando ministravam, o que saía de suas bocas era a palavra de Deus, porque Jesus disse que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Então nós precisamos, nesse tempo tão desafiador, estar com os nossos ouvidos alinhados à voz de Deus, para que quando a gente abrir a nossa boca, a gente fale a palavra de Deus, não as circunstâncias que nos cercam, não fale especulações, não fale segundo os homens, não fale mentiras, mas fale a palavra de Deus que temos ouvido no nosso lugar secreto. Aleluia, glória a Deus. Então eles profetizavam através das músicas, através dos louvores, eram profetas de Deus. Eles também exerciam o seu ministério debaixo das ordens do rei Davi. Versículo de número 2 diz isso, que eles exerciam o seu ministério debaixo das ordens do rei Davi. E o rei Davi, ele era um tipo de Jesus, né? Ele era um tipo de Cristo no Antigo Testamento. A vida do rei Davi, o seu ministério, os seus ofícios de rei, profeta e sacerdote, esses ofícios que Davi carregava em si, esses ofícios apontavam, indicavam, anunciavam a vinda do Messias, né? Jesus viria da descendência de Davi. Então, como essas 3 famílias estavam debaixo das ordens do rei, ministravam debaixo das ordens do rei Davi, e o rei Davi é um tipo de Cristo no Antigo Testamento, qual é a lição espiritual que nós podemos tirar disso? Que nós também só podemos exercer o nosso ministério, o ministério que Deus nos deu, debaixo das ordens do Senhor Jesus, seguindo o modelo que Ele nos mostrou, seguindo a direção que Ele nos deu, seguindo a palavra que Ele nos deu, em obediência à sua voz, em obediência à sua palavra, em obediência à sua direção. Nós precisamos ouvir o Senhor nesse tempo e obedecer a sua voz. Está exercendo o nosso ministério, está exercendo o nosso chamado debaixo da voz do Senhor, debaixo da ordem do Senhor. Aleluia. A Bíblia nos diz em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, quer vocês comam, quer vocês bebam, quer vocês façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Quer comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, o ato de louvar e adorar a Deus não é apenas um ato de cantar a músicas ao Senhor, ou de participar de um ministério de louvor de uma determinada congregação, não. É toda a nossa vida de entrega, toda a nossa vida de consagração, toda a nossa vida de renúncia, toda a nossa vida de santificação ao Senhor. Tudo isso é um ato de adoração ao nosso Deus. A adoração para nós deve ser um estilo de vida. Aleluia. E é muito lindo, porque a gente vai percebendo, principalmente a partir do verso 5 em diante, de 1 Crônicas 25, o texto que nós lemos, que nós vemos aqui 3 famílias inteiras que estão envolvidas no ministério da adoração ao Senhor. 3 famílias que foram dirigidas, conduzidas por uma liderança espiritual forte. Os 3 líderes dessa família, Emã, Asaf e Jedutum, homens de Deus, homens piedosos, homens santos, homens que discipularam muito bem os seus filhos, homens que instruíram muito bem a sua casa, homens que conduziram e discipularam as suas casas, ensinando-as a adorar o Senhor, ministrando aquelas suas famílias, para que as suas famílias crescessem na adoração, no louvor ao nosso Deus. Então essas 3 famílias
elas tiveram uma liderança espiritual muito forte, uma liderança espiritual muito bem consolidada. Amã, por exemplo, ele era um homem muito piedoso, ele era o conselheiro espiritual do rei Davi, que é chamado aqui de vidente, que significa um conselheiro espiritual do rei Davi. Um homem piedoso. Jedutum também, Asaf também. E nós carecemos em nossos dias de uma liderança espiritual nas famílias, de uma liderança forte espiritual nas famílias. Deus dá principalmente a nós, sacerdotes do Senhor, Deus dá a nós, sacerdotes da nossa casa, a responsabilidade de conduzir a nossa família. Lembra de Josué? Josué ele disse assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Escolhei hoje a quem vocês querem servir. Se vocês querem servir aos Baalins, se vocês querem servir aos deuses que estão da além do Jordão, é por conta de vocês. Mas eu e minha casa, eu estou decidido por mim e por minha família, eu estou decidido por mim e por meu lar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele era um líder espiritual, não apenas do povo de Israel, mas principalmente um líder espiritual da sua casa. Nós estamos necessitando de uma liderança espiritual forte em nossas casas. Nós estamos precisando de uma liderança espiritual forte em nossos lares, de alguém que se coloque diante de Deus, que ouça a voz de Deus para conduzir a família em uma verdadeira adoração a Deus, em uma vida de verdadeira adoração a Deus, de uma vida de verdadeira entrega, não de farisaísmo, não de ser uma coisa em outros ambientes, em casa ser outra, mas uma vida piedosa que começa em nossas casas, uma vida piedosa que começa em nossos lares. Então essa família, essas 3 famílias, tiveram 3 líderes espirituais fortes, 3 líderes espirituais piedosos, 3 líderes espirituais que foram homens de Deus, grandes homens de Deus, homens que tinham os ouvidos afinados com a voz de Deus. Nós precisamos disso para discipular os nossos filhos, para sentar com os nossos filhos, para orientar os nossos filhos, para ministrar os nossos filhos, para corrigir os nossos filhos em amor, para instruir o caminho do Senhor a eles, para ministrar a palavra de Deus a eles. A Bíblia diz em Provérbios 22, verso 6, ensina a criança o caminho que deve andar, e ainda quando crescer não se desviará dele. Ensinar, instruir, corrigir, disciplinar em amor. A Bíblia diz em Deuteronômio 6, versos 6 e 7, e estas palavras que te ordeno hoje estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Foi exatamente isso que esses 3 líderes espirituais fizeram. Esses 3 líderes, Asaf, Jedutum e Amã, eles consolidaram seus filhos no decorrer do tempo. Eles ensinaram os seus filhos, eles ministraram os seus filhos, eles oraram pelos seus filhos, certamente eles impuseram as suas mãos sobre os seus filhos, eles liberaram vida de Deus sobre os seus filhos, e estas 3 famílias, todos eles, todos os filhos, estavam envolvidos, totalmente envolvidos com a glória de Deus, totalmente envolvidos com a adoração ao Senhor, totalmente envolvidos em trazer a glória de Deus para casa, em trazer a glória de Deus para Israel, em trazer a glória de Deus para a sociedade, impactar a sociedade com a glória de Deus, porque aquelas famílias tiveram líderes espirituais fortes, líderes espirituais tementes a Deus, líderes espirituais piedosos a Deus. Por isso que a adoração deles, o louvor deles, o ministério deles ultrapassaram gerações, transcenderam as suas gerações. Aleluia, glória a Deus. É isso que nós precisamos em nossas casas nesses dias. Que nós pais possamos ser exemplo para os nossos filhos, que nós pais possamos ensinar os nossos filhos, principalmente pelo nosso exemplo, que os nossos filhos possam nos ver com os nossos olhos molhados na presença de Deus, que os nossos filhos possam nos ver de joelhos dobrados, clamando ao Senhor, intercedendo ao Senhor, dependendo de Deus, dependendo da sua graça, que os nossos filhos nos veem tendo uma palavra de direção para eles, dando uma palavra de sabedoria para as suas vidas, que os nossos filhos reconheçam a nossa autoridade espiritual, não por sermos ditadores em nossa casa, mas por sermos exemplo de vida, por sermos pessoas que temem a Deus, que amam o Senhor e que andam nos seus caminhos, para que nós possamos, por meio do nosso exemplo, principalmente por meio do nosso exemplo, atrair os nossos filhos para a glória de Deus. Em um tempo tão desafiador, em que os nossos filhos são tentados ao extremo por todos os lados e por todos os meios,
que eles olhem para nós e nos vejam como seus modelos, que eles olhem para nós e nos vejam como seus referenciais, para que os nossos filhos sejam conduzidos em uma vida de adoração, em uma vida de louvor ao nosso Deus. Eu quero profetizar isso sobre a sua família, uma família cheia da glória de Deus, uma casa cheia da presença de Deus, uma casa cheia da unção do Senhor, um lar cheio da unção do Senhor, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Então todos esses filhos, eles estavam submissos à ordem de seus pais, de Asaf, de Jedutum e de Emã. E a Bíblia diz que eles eram extremamente instruídos, bem instruídos no canto do Senhor. Eles eram mestres, eles eram pessoas que faziam o melhor, que davam o seu melhor, porque foram orientados por seus pais a fazer isso. E porque eles fizeram isso, eles se discipularam intenso com seus pais, com seus filhos, perdão. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que eles, a descendência de Jedutum, a descendência de Emã e a descendência de Asaf foram instrumentos de Deus em avivamentos futuros. Por exemplo, quando houve um avivamento na purificação e na restauração do templo, na purificação e na santificação do templo, no período de Ezequias, os descendentes de Jedutum, os descendentes de Asaf, os descendentes de Emã participaram. Eles estavam ativos anos depois, gerações depois, os descendentes deles estavam ativos, envolvidos com o avivamento, com a restauração do templo, com a purificação do templo. Depois, mais na frente ainda, muitos anos na frente, no período do rei Josias, quando houve um grande reavivamento na nação de Judá, por meio do reencontro daquela nação com a palavra de Deus, mais uma vez, os descendentes desses três homens piedosos, os descendentes de Emã, os descendentes de Jedutum e os descendentes de Asaf, também participaram ativamente daquele grande reavivamento. É por isso que eu comecei dizendo que essa vida de adoração a Deus, essa vida de louvor a Deus, ela transcenderá gerações. Eu quero em nome de Jesus crer que Deus fará isso com a nossa descendência. A Bíblia diz que a descendência do justo é abençoada na terra. Eu quero crer e profetizar em nome de Jesus que a minha descendência e a sua descendência será uma descendência santa, piedosa, justa, abençoada, íntima de Deus, que ouvirão a voz de Deus, serão cheios do Espírito Santo, que impactarão vidas com poder e com a palavra de Deus. Assim como os descendentes de Asaf, assim como os descendentes de Jedutum, assim como os descendentes de Emã, daqueles três homens piedosos que viveram uma vida devotada a Deus e puderam influenciar não somente os seus filhos diretos, mas a sua descendência, para um grande avivamento futuro. Que nós sejamos essas pessoas hoje, que tenhamos uma intimidade tão profunda com Deus, que possamos ouvir a voz do Espírito Santo e proclamar a palavra de acordo com aquilo que temos ouvido no nosso lugar secreto. Que nós possamos impactar e influenciar não apenas os nossos filhos, mas as nossas descendências, aqueles que ainda virão, aqueles que ainda nascerão, para que as vidas sejam impactadas, abençoadas, e o nome do Senhor seja glorificado, através da nossa geração, através da nossa descendência. Que a minha família e a sua família seja esse lugar, em que Deus possa operar, em que Deus possa ministrar, em que Deus possa liberar vida. Amém, queridos? Eu queria que você ficasse em pé aí na sua casa, para que nós possamos orar pelas nossas famílias, para que as nossas famílias sejam famílias piedosas, e para que Deus levante em nosso lar uma liderança piedosa, homens de Deus e mulheres de Deus, mães e pais, cheios do Espírito Santo, que temam o Senhor, que mergulham na palavra, que são exemplos de vida consagrada, de vida piedosa, para impactar os seus filhos com as suas vidas. Vamos orar? Aí na sua casa, levante um clamor ao céu.